Quando se fala em acidentes por perda de controle em voo, geralmente pensamos em manobras que poderiam ter sido executadas pelos pilotos para evitar a tragédia. Pouca gente imagina que a prevenção possa acontecer no processo de tomada de decisão dos tripulantes, bem antes da decolagem. Hoje, vamos abordar o acidente com um Cessna Citation 7, conhecido no Brasil como o acidente com o avião do Bradesco. No fim da tarde do dia 10 de novembro de 2015, um jato executivo Cessna Citation 7 decolava de Brasília com destino a São Paulo, Congonhas, tendo a bordo os 2 pilotos e 2 executivos da empresa. Durante a subida, ao cruzar o nível de voo 370, o controle de tráfego aéreo observou pelo radar a aeronave mergulhando abruptamente. Cerca de 1 minuto depois, o avião colidia em alta velocidade com o terreno em uma fazenda no norte do estado de Minas Gerais. A aeronave afundou quase 5 metros no solo e ficou completamente destruída. Todos os 4 ocupantes sofreram lesões fatais. Antes de prosseguirmos com a análise do acidente, é importante fazer algumas observações. O objetivo dos vídeos do nosso canal é o aprendizado, com o intuito de prevenir novos acidentes aéreos. O propósito de toda essa análise não é tecer críticas às ações dos tripulantes, mas tão somente aprender com elas. Nosso objetivo também é extrair ensinamentos conceituais que possam ser amplamente aplicáveis independente do tipo de avião que se está voando. Assim sendo, a parte técnica de descrição de sistemas do Citation será simplificada, trazendo o mínimo de informações suficientes para se entender os conceitos de prevenção que desejamos alcançar. Caso alguém tenha interesse nas informações técnicas específicas do avião acidentado, eu vou deixar na descrição um link para o relatório final do CENIPA. E terceiro, obviamente, o relatório de investigação foi elaborado com base nos procedimentos e manuais vigentes na época do acidente. Em caso de divergência, os manuais da aeronave, assim como os regulamentos atualmente em vigor, sempre terão precedência. A investigação conduzida pelos órgãos do CIPAE revelou os seguintes fatos. A tripulação era composta por 2 pilotos. O comandante possuía licença de piloto de linha aérea com experiência de mais de 13 mil horas totais de voo. Sua experiência no modelo, no entanto, não foi determinada. O segundo em comando possuía licença de piloto comercial, com experiência de cerca de 2.500 horas totais de voo, sendo 1.600 horas no modelo. Ambos os tripulantes estavam com suas habilitações e certificados médicos em dia. O comandante voava para o grupo havia cerca de 30 anos. O piloto segundo em comando não possuía vínculo empregatício com o operador. A aeronave era um Cessna modelo 650, conhecida como Citation 7, fabricada em 1998. Estava equipada com um gravador de voz de cabine, CVR, mas não possuía e nem era requerido possuir um gravador de dados de voo, FDR. A investigação identificou que 2 meses antes do acidente, a aeronave passou por 2 serviços no sistema de compensação longitudinal, conhecido em inglês como pitch trim. Entretanto, não havia registro no diário de bordo sobre pane ou mau funcionamento do sistema que tivesse dado origem aos serviços executados. A fim de entendermos a sequência de eventos que levou a esse acidente, é importante conhecer o sistema de compensação longitudinal, o pitch trim. Como dissemos, será feita uma abordagem simplificada, o suficiente para entender o processo de tomada de decisão dos tripulantes mais à frente. Diferente dos aviões que operam em baixas velocidades, onde o compensador fica situado no bordo de fuga do profundor, os aviões que têm uma gama mais ampla de velocidade de operação usam o movimento do estabilizador horizontal para fazer a compensação longitudinal. Portanto, o bordo de ataque do estabilizador horizontal é acionado por um atuador que modifica a sua posição em relação ao fluxo de ar. No Citation 7, o sistema é acionado eletricamente. A compensação longitudinal da aeronave é feita normalmente pelo sistema primário de compensação. Nesse sistema primário, o piloto aciona um interruptor no manche
e envia sinais elétricos para a unidade de controle do atuador, a ACU, que aciona um motor elétrico que move o atuador e modifica a posição do bordo de ataque do estabilizador horizontal, compensando acabrar ou picar. No caso de mau funcionamento do sistema primário, existe um sistema secundário. Sua ativação é feita através de um pequeno painel localizado no console central entre os dois assentos e com dois controles, uma chave de ativação e o interruptor de compensador. O piloto levanta uma guarda de proteção da chave e aciona para frente. Isso ativa o sistema secundário e desativa o sistema primário. Com o sistema secundário ativado, o piloto faz a compensação usando um interruptor localizado ao lado da guarda, onde aciona o motor secundário que vai mover o atuador para fazer a compensação acabrar ou picar. O sistema primário também é usado pelo piloto automático para fazer as compensações em voo. Portanto, sem o sistema primário, o piloto automático estará inoperante. Para o caso de algum mau funcionamento crítico do sistema primário, como um disparo de compensador, o fabricante estabeleceu procedimentos emergenciais que devem ser conhecidos de memória pelos tripulantes. Nesse caso, as ações são acionar o botão vermelho Autopilot Trim Disconnect do manche para anular imediatamente o funcionamento do sistema primário. Com o botão vermelho ainda pressionado, levantar a guarda e ativar o sistema secundário. E, a partir de então, efetuar os ajustes de compensador pelo interruptor do sistema secundário no console central. Uma outra particularidade do sistema é a necessidade de fazer testes de funcionalidade do pitch trim em duas ocasiões de operação. Um teste após o pouso, antes do corte dos motores, e um teste antes da partida dos motores para decolagem. O teste antes da partida é feito através de um pequeno painel na cabine, realizando procedimentos específicos previstos no checklist para verificar a funcionalidade do compensador longitudinal. No aspecto operacional, as seguintes informações foram levantadas na investigação. A aeronave tinha feito a etapa de São Paulo-Congonhas para Brasília na parte da manhã. Agora, sairia no final do dia para retorno a Congonhas. Como a aeronave não possuía gravador de dados de voo, a investigação procedeu uma análise detalhada de todos os sons gravados pelo CVR, confrontados com o diálogo dos tripulantes, para concluir a sequência de eventos a bordo. Antes da decolagem de Brasília, nos cheques antes da partida, os tripulantes não realizaram o teste de funcionalidade do sistema de pitch trim. Na verdade, também não tinham efetuado os testes quando pousaram em Brasília pela manhã, previstos para serem executados antes do corte do motor após o pouso. 30 minutos antes da decolagem, os tripulantes conversam sobre o mau funcionamento do sistema primário de pitch trim. O diálogo que se segue é o seguinte: eu nem mexi, dessa vez deu de novo. Hoje de manhã não deu, mas nem toquei aqui também. Ah, tira ele um pouquinho ali. Pitch control, pitch power. Os tripulantes estão se referindo aos dois disjuntores que permitem energia elétrica para o sistema primário do compensador e executam um reset do sistema pelos disjuntores. O acionamento dos disjuntores não é previsto nos procedimentos normais. Na sequência, ativam o sistema secundário, o que automaticamente desativa o primário. Checam o movimento do estabilizador horizontal com esse sistema e o desativam, retornando para o sistema primário. O diálogo que se segue é o seguinte: nada, né? Nem acender ele acendeu. Quando se troca o sistema ativo, as luzes de falha do pitch trim primário e secundário deveriam se acender no painel até que um dos interruptores fosse ativado. Experimenta botão vermelho. O sistema primário não estava atuando o estabilizador. Assim, botão vermelho talvez fosse uma referência ao botão de desconexão do autopilot do trim localizado no manche. Quer puxar um pouquinho de novo e deixar uns 2 ou 1 minuto? Provavelmente a intenção de puxar novamente os disjuntores associados ao controle do compensador primário para um reset. Mesmo sem ter sanado a pane do sistema primário do pitch trim, os pilotos liberam um embarque dos executivos.
2 minutos após a partida dos motores, o sistema secundário é ativado novamente, ouve-se a movimentação do estabilizador horizontal e o sistema é desativado, voltando novamente para o compensador primário. 4 minutos antes da decolagem, o seguinte diálogo: vai ter que ir na mão. Hã? Vai ter que ir na mão. Aparentemente, os dois pilotos conversam sobre a intenção de voar manualmente, uma vez que o funcionamento do piloto automático depende do sistema primário de compensador. Porém, na hipótese desse sistema estar inoperante, a aeronave não poderia decolar. Esse impedimento é definido pela MEL, Minimum Equipment List, um manual que lista os equipamentos mínimos que deve estar operando para se prosseguir com o despacho do voo. O fabricante disponibiliza uma Master MEL que deve ser usada pelo operador para definir a sua lista de equipamentos mínimos. Entretanto, esse operador não possuía uma MEL aprovada, e isso significa que o avião não podia ser despachado com qualquer sistema inoperante. Outro aspecto regulatório não cumprido refere-se ao voo em espaço aéreo RVSM, um espaço compreendido entre os níveis de voo 290 e 410, onde a separação vertical dos tráfegos é mínima e a legislação exige o funcionamento do piloto automático. 1 minuto após a decolagem de Brasília, acontece a ativação do sistema secundário e o ajuste no estabilizador horizontal. O diálogo é o seguinte: aqui você tem que botar na cabeça que você é um piloto automático. 4 minutos após a decolagem, ocorre a desativação e reativação do sistema secundário no console. E o seguinte diálogo: deixa ele quietinho, né? É possível que os pilotos tenham tentado usar o sistema primário mais uma vez, sem sucesso, e concordaram em deixar ativado o sistema secundário. 14 minutos após a decolagem, ainda durante a subida, um dos tripulantes questiona sobre verificarem o funcionamento do piloto automático. Vamos ver se o AP está funcionando? Vamos. A guarda vermelha do sistema secundário é baixada, o que reativa o sistema primário. E os tripulantes constatam que o compensador primário continua inoperante, assim como o piloto automático que depende dele. Nada, né? Nada. Pouco depois, um dos tripulantes relata que já havia feito um voo nessas condições, sem sistema de pitstream primário e sem piloto automático voando manualmente. Você acredita que eu e o fulano levamos o ciclano até o local tal? Foi 1 hora cada um assim. Portanto, observa-se que um dos tripulantes já havia feito voo com sistema primário de pitstream inoperante. O êxito reforça a tendência natural do ser humano de repetir a sua ação, uma vez que ele teve uma confirmação de que nada errado aconteceu. Entretanto, dentro da abordagem de análise de risco, é justamente o oposto. Quanto maior a exposição, maior o risco de algo errado acontecer. 23 minutos após a decolagem, cruzando o nível de voo 370 em subida, um dos tripulantes insiste: se quiser que eu tente alguma coisa, você fala. Se quiser que eu vá tentando alguma coisa... Não, agora já acabei de... voltou ao normal, vamos ver se liga. Imediatamente após essa conversa, a guarda do sistema secundário é baixada, tornando ativo o sistema primário de compensação longitudinal. Com a ativação do sistema primário do pitstream, essa foi a sequência de eventos. 2,2 segundos após a ativação, houve-se o aviso sonoro de movimentação do estabilizador horizontal. Com 3,6 segundos, o CVR registra a expressão "Eita!", provavelmente em reação ao movimento não comandado do estabilizador horizontal. Com 3,8 segundos, ocorre a finalização do aviso sonoro de movimento do estabilizador. A interrupção pode ter sido causada por limite de curso ou pelo pressionamento do botão Autopilot Trim Disconnect no manche. No caso de disparo do compensador longitudinal, o procedimento de memória era o seguinte: pressionar e manter pressionado o botão Autopilot Trim Disconnect, ativar o sistema secundário e compensar conforme necessário. Com 3,9 segundos, acontece um aviso sonoro de Altitude Alert, pela perda de altitude da aeronave. Por todos esses fatores citados, concluiu-se que houve um disparo de compensador a picar.
Com 5,9 segundos, um som de levantamento da guarda e ativação do trim secundário. Após esse momento, não houve mais movimentação do estabilizador horizontal e as causas são desconhecidas. Com 12,5 segundos, um dos tripulantes pergunta: reduzir? Com 13,5, o outro responde: aham. Provavelmente, ambos se referem à redução de tração dos motores enquanto o avião estava em mergulho e acelerando rapidamente. Com 18,3 segundos, som de esforço na cabine, provavelmente o piloto fazendo força no manche a cabrar. Com 21,3 segundos, alarme de sobrevelocidade. A velocidade indicada não foi registrada devido à ausência de FDR, mas a informação do radar de controle de tráfego aéreo indica um pico de razão de descida da ordem de mais de 40.000 pés por minuto de razão. Com 56 segundos, começa a soar o alarme de proximidade com o terreno e com 73 segundos, o impacto final com o solo. Pelo que pudemos observar, apesar da perda de controle ter sido causada por um provável disparo a picar do compensador longitudinal, esse evento com o Citation 7 teve uma importante contribuição do processo decisório da tripulação, ao despachar o voo com um componente crítico inoperante, em desvio aos procedimentos operacionais, talvez influenciado pela perspectiva de não aborrecer os passageiros com um atraso que, na visão deles, seria um problema mecânico menor e contornável. É bom ressaltar que esse tipo de acidente não acontece apenas com aeronaves sofisticadas. Em 6 de maio de 2021, um Vans RV-10 estava para decolar de Aracaju, em Sergipe, com destino a Unai, em Minas Gerais. Durante o táxi, o piloto informou para o ATC que estava com uma pane e precisava retornar ao pátio. Alguns minutos depois, reportou que o problema estava resolvido e que estava pronto para partir. Logo após a decolagem, o piloto avisa a torre que está em emergência, que havia perdido o compensador e que precisava retornar para a pista. Na curta final para aproximação, a aeronave assume uma atitude fortemente picada e mergulha contra uma região de manguezal na cidade, afundando no terreno lamacento. A aeronave ficou completamente destruída e seu único ocupante faleceu no impacto. A investigação encontrou a haste de comando do compensador do profundor no batente a picar, e essa condição provavelmente impossibilitou qualquer chance de o piloto controlar a aeronave. O histórico dessa aeronave indica algumas ocorrências de disparo de compensador por mau contato na fiação elétrica do manche. O avião provavelmente deu indicações de uma falha intermitente quando o piloto informou ainda no táxi que ele tinha uma pane e que precisava voltar ao pátio. A pane intermitente é a pior que existe na aviação. Mas a decisão de prosseguir ou não com o voo depende, entre outros, de qual sistema ela está afetando. Esses dois casos mostram a gravidade das consequências quando as panes envolvem sistemas de comando de voo. Como dissemos, o único objetivo dessa análise é tirar lições para a nossa própria operação. Que lições seriam essas? Antes de tudo, quero externar uma visão pessoal que acredito todo piloto deveria levar em conta nas suas tomadas de decisão. Eu tive a oportunidade de trabalhar há quase 20 anos em um fabricante de aeronaves. É interesse do fabricante que sua aeronave possua a menor quantidade possível de limitações ou de procedimentos operacionais. Limitações e complexidade operacional afetam a competitividade do produto com seus similares. Assim, quando um fabricante coloca uma limitação ou implementa um procedimento adicional, existe uma forte razão para isso. Essa razão pode não ser clara para o piloto, mas ela existe e é preciso respeitá-la. Então vejamos. MEL, Minimum Equipment List. A lista de equipamentos mínimos de uma aeronave tem uma função. Os fabricantes analisam quais sistemas podem estar inoperantes para o voo, considerando o tipo de operação e a probabilidade de falha dos sistemas remanescentes. Se houver risco de uma consequência grave pela ausência daquele sistema, o voo não pode ser despachado. O Citation 7 desse operador nem tinha uma MEL aprovada, o que significa que não podia ser despachado com nenhum sistema inoperante.
Ainda se tivesse acontecido uma consulta master-mel emitida pelo fabricante, os tripulantes saberiam que o voo não era despachável com inoperância do sistema primário de compensador longitudinal. Confiabilidade dos sistemas. A mesma abordagem se refere aos testes de sistema que o fabricante determina que sejam feitos pelo piloto. O Citation 7 tinha 2 procedimentos de teste de funcionalidade do sistema Pitstream. Um teste após o pouso, antes do corte dos motores, e outro teste antes da partida dos motores para decolagem. Esses testes eram feitos através de um painel na cabine. Quando o fabricante exige um teste nos procedimentos operacionais, é porque ele não garante a confiabilidade do sistema ao longo de vários voos em sequência, e o teste serve para detectar alguma anomalia que pode ficar latente no sistema e só aparecer quando o sistema for requerido. Então, se existe o teste, é para sua segurança. Nesse caso, os pilotos não fizeram nenhum dos 2 testes, ou porque sabiam que o sistema primário estava em pane intermitente e escolheram prosseguir com o voo mesmo assim, ou não entendiam a importância do teste. Emergências críticas do seu avião. Da mesma forma, o fabricante só define a necessidade de procedimento de memória quando isso se mostrou necessário na fase de desenvolvimento. Se o seu avião possui procedimentos para serem executados de memória, é porque o fabricante viu a necessidade de uma reação imediata por algum motivo sério. Portanto, analise o seu checklist de emergências e descubra quais são esses procedimentos. Depois, pratique-os à exaustão, tanto de memória quanto executando os movimentos fisicamente, como se você estivesse na cabine do seu avião. Isso vai desenvolver uma memória muscular que permitirá que você reaja rapidamente e adequadamente, mesmo quando o fator susto bloquear o seu raciocínio por alguns segundos. Pratique, repita e repita novamente. Conheça o histórico de acidentes do tipo de avião que você voa. Você será muito azarado se for o primeiro piloto a experimentar pela primeira vez uma emergência desconhecida para aquele tipo de aeronave. A história dos Citations tem diversos relatos de disparo de compensador do estabilizador horizontal, alguns levando a acidentes fatais. Os RV-10 também têm alguns reportes. A internet é um depositório de conhecimento para quem quiser usar isso para o bem. Você voa Cirrus? Coloque na busca do Google acidentes com Cirrus, em português ou em inglês, e aprenda com o erro dos outros. Voa Cessna 150? Faça o mesmo. O conhecimento está à disposição. Precisa que o piloto tenha disposição para utilizá-lo. Desvio de regulamento. Disciplina é a base da segurança da aviação. Quando se fala em disciplina, só existem 2 possibilidades. Ou você é disciplinado e procura cumprir os regulamentos, procedimentos e limitações, ou você não é disciplinado e se desvia quando for conveniente para você. Não existe meio termo. A grande maioria dos acidentes aéreos por falha humana teria sido evitado com o simples cumprimento dos regulamentos e procedimentos operacionais. Embora o desvio dos requisitos para voo RVSM não tenha sido um fator causal direto no evento do Citation, pois o disparo do compensador poderia ter ocorrido mesmo fora do espaço RVSM, o voo em espaço RVSM não poderia ter sido despachado com piloto automático inoperante, e isso indica uma falta de disciplina dos tripulantes com os regulamentos de aviação, que certamente não esteve limitada a essa situação específica. A falta de disciplina é insidiosa. Você começa se desviando um pouquinho, se acostuma com a nova situação, depois se desvia mais um pouco, e sem perceber, você perdeu o seu referencial do que é certo e o que é errado. Repetição de desvio de procedimento. Um dos pilotos relatou que já havia feito voo com falha de pitstream primário em discordância às limitações da aeronave. O mesmo raciocínio da falta de disciplina se aplica aqui. Uma das armadilhas mentais dessa situação é que o piloto vai se sentindo mais confortável com a sua decisão cada vez que a repete. Na verdade, deveria ser o inverso, pois cada vez que ele realiza um procedimento perigoso, cada vez que ele se expõe mais, ele está aumentando o risco de algo errado acontecer. Imagine alguém fazendo uma roleta russa com um revólver. Quando se aperta o gatilho uma vez e nada acontece,
Quais são as probabilidades de sair um tiro na próxima vez que se aperta o gatilho? Aumenta ou diminui? Claro que aumentam, mas o ser humano, incorretamente, usa o resultado positivo como um reforço de que pode continuar fazendo aquele procedimento perigoso. Uma hora vai encontrar um alojamento que tem munição. Processo de tomada de decisão. Vários fatores concorrem para a tomada de decisão quando se está prestando serviço para o seu patrão. Eu conheço essa condição e sei que alguns pilotos podem argumentar que se não fizerem, que se interromperem o voo, vão deixar o patrão aborrecido e corre o risco até de perder o emprego. Bom, essa é uma decisão de foro íntimo e o máximo que se pode fazer aqui é mostrar as consequências quando o piloto se deixa influenciar por esses fatores de pressão externa ou interna na sua tomada de decisão. Outro aspecto que vale a pena comentar, deduzido pelos diálogos, é a falta de assertividade de um dos pilotos quando são sugeridas ações que vão contra os procedimentos e as limitações da aeronave. Todo tripulante, esteja na posição de comando ou de segundo em comando, precisa expressar suas preocupações quando observar algo feito inadequadamente. Uma vez mais, alguns argumentarão que corre o risco de perder o emprego caso argumentem com o comandante do voo. Uma vez mais, repito, é uma decisão de foro íntimo. Para concluir, gostaria de enfatizar o aspecto básico do profissionalismo em aviação que poderia ter evitado o acidente com Cessna Citation. Disciplina. Fazer o que é certo, resistir às tentações e pressões de seguir o caminho mais fácil. Fazer o que você sabe que deve ser feito, até mesmo quando você não tem vontade de fazê-lo. Claro que ninguém põe a sua vida em risco de propósito conscientemente, mas como nos dois casos vistos aqui, a disciplina no cumprimento de normas e procedimentos teria dado a proteção para voar com segurança. Disciplina é a base do profissionalismo e da segurança em aviação. Cabe a você decidir se quer ser um piloto disciplinado ou não. Muito obrigado e bons voos! Se você gostou desse conteúdo, por favor deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Veja também algumas recomendações para outros vídeos sobre segurança de voo desse canal. Muito obrigado!